vamos falar agora do Poder Executivo. No exercício da função típica do Estado, o Executivo ele é exercido pelo chefe do Estado. E o chefe do Estado, também no Brasil, é o chefe de governo. Então, é ele quem pratica os atos de administração. Esse é o âmbito típico da atividade do Estado executiva. Nós temos também atividades atípicas do Executivo, que tem a função de legislar, como é o caso de medida provisória, que nós já citamos, né? E também tem a atividade atípica de julgar em processos administrativos. É o chamado contencioso administrativo. Vou dar um exemplo para vocês, quando o administrador público ele analisa um processo tributário, um processo de lançamento, de impugnação do lançamento do tributo. Aí o executivo vai analisar se esse tributo foi lançado correto ou incorreto. Assim como temos processos disciplinares no âmbito da administração pública. Pois bem, o sistema de governo adotado pela Constituição Federal é o sistema presidencialista e ele é inspirado no governo americano, né? Historicamente no governo americano. A gente não pode confundir forma de Estado, forma de governo e sistema de governo. A forma de Estado que nós temos é o Estado federal, a forma de governo é a república e o sistema de governo que nós adotamos é o presidencialista. No presidencialismo, nós temos algumas características importantes, como, por exemplo, a eleição do presidente da república, ela se dá pelo povo e ele exerce um mandato por tempo determinado e tem a liberdade de escolher os seus auxiliares, que são chamados ministros de Estado. E esses ministros de Estado são demissíveis ad nutum, ou seja, podem ser admitidos e demitidos a qualquer tempo, independentemente de justificativa. A nossa Constituição Federal, no seu artigo 76, ele salienta que o Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos ministros de Estado. No âmbito brasileiro, portanto, o chefe de governo e o chefe de Estado, eles estão vinculados à figura do Presidente da República. Então, o Presidente da República exerce esses dois tipos de chefias, chefe de governo e chefe de Estado. No âmbito estadual, o Poder Executivo é exercido pelo governador do Estado, com o auxílio dos secretários de Estado. No âmbito do Distrito Federal, ou seja, no âmbito distrital, o Poder Executivo ele é exercido pelo governador do Distrito Federal e ele é auxiliado por secretários. Já no âmbito municipal, o Executivo é exercido pelo prefeito municipal, auxiliado pelos seus secretários. É importante a gente salientar que os territórios federais, que são autarquias territoriais, é dirigida por um governador, que é nomeado pelo presidente da República, porque essas autarquias territoriais são autarquias federais. E esse governador é nomeado pelo presidente da República após a aprovação pelo Senado Federal, conforme estabelece o artigo 33, 52 e 84 da Constituição Federal. As atribuições do presidente da República, elas estão todas descritas no artigo 84 da Constituição. O presidente da República pode delegar algumas de suas competências previstas no artigo 84. Alguns incisos específicos que nós vamos ver no nosso conteúdo. Ele pode delegar para os seus ministros de Estado, para o Procurador-Geral da República, Advogado-Geral da União, observado tudo os limites traçados pelas respectivas delegações. Tudo isso observado os critérios constitucionais evidentes que trata de delegação do artigo 84, de alguns incisos específicos do artigo 84. Uma das competências que a gente deve elucidar no caso em tela e que é muito cobrada em concurso público é a chamada competência do poder regulamentar. O poder regulamentar, ele pode ser exercido pelo presidente da República, pelo chefe do executivo,
e esse poder regulamentar é uma atribuição do presidente expedir decretos e regulamentos para execução de determinada lei. Então são elementos complementares à lei a fim de lhe dar fiel execução. Isso é caracterizado como poder regulamentar. Essa atribuição se dá através de decretos regulamentares. Como regra geral do decreto regulamentar, o presidente da República materializa essa competência através de decreto. A indagação que nós fazemos, e é o que se discute, é o seguinte: nós poderíamos ter decretos autônomos ou os decretos dependem de lei? Dependem de uma lei, porque o decreto regulamentar, em regra, é para regulamentar uma lei. Então, poderíamos sempre ter decretos dependentes de lei ou, na hipótese de não haver lei, o presidente da República pode fazer decretos autônomos. Sempre que o poder regulamentar exorbite a lei, esse decreto, em regra, tem vício de legalidade. E o Congresso Nacional, de acordo com o artigo 49, inciso 5 da Constituição Federal, através do sistema de freios e contrapesos, ele pode sustar os atos normativos que são feitos pelo Executivo e que exorbitem esse poder regulamentar. Só que, hoje, o STF traz que existe uma regra passível de trazer decretos autônomos, ou melhor, não em qualquer matéria, mas em algumas matérias específicas previstas na Constituição Federal. Então o STF, ele não desconhece essa realidade e admite, inclusive, o controle por ADI genérica na hipótese de decreto autônomo que não atende os pressupostos materiais da Constituição Federal para trazer esse decreto autônomo, né? Só que a emenda constitucional número 32 de 2001 modifica a redação do artigo 84, inciso 6º da Constituição Federal, e nós temos matérias específicas para o decreto autônomo, que são organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgão público. Segundo critério, a extinção de função ou de cargos públicos quando vagos. Essas são as matérias passíveis de decretos autônomos. As condições constitucionais para elegibilidade de presidente e de vice-presidente são as seguintes: ser brasileiro nato, estar em pleno exercício dos direitos políticos, ter o seu alistamento eleitoral, ter o seu domicílio eleitoral na circunscrição, ter filiação partidária, ter idade mínima de 35 anos, não ser inalistável e nem analfabeto, não ser inelegível nos termos da lei. E aí, após a eleição, né, depois que você cumpriu todos esses requisitos, depois que o presidente cumpriu todos esses requisitos, foi candidato a presidente, ganhou a eleição, após essa eleição, tanto o presidente quanto o vice-presidente, eles podem tomar posse em sessão no Congresso Nacional e presta o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição Federal, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Tudo isso está esculpido no artigo 78 da Constituição Federal. O mandato do presidente é de 4 anos, tendo exercício o exercício desse mandato se dá em 1º de janeiro do ano seguinte ao da sua eleição e é permitida a reeleição por um único período subsequente. O presidente da República, ele
é sucedido pelo vice-presidente no caso de vaga ou de substituição por impedimento. Então nós temos a possibilidade de sucessão, que é a vaga, né? Que pode ser uma sucessão, sempre ocorrerá em hipótese definitiva. Pode ser decorrente de uma cassação, de uma renúncia ou de morte do presidente da República. Então a sucessão é quando há vaga, quando ocorre algo em que a presidência fica vaga. E a substituição é uma hipótese temporária, na hipótese de impedimento temporário. No caso de doença, no caso de férias do presidente da República, o vice-presidente o substitui. O vice-presidente da República, ele além de outras atribuições que são conferidas por lei complementar, ele tem a função de auxiliar o presidente sempre que o presidente convocá-lo para missões especiais. Em caso de impedimento do presidente e do vice-presidente, ou da vacância dos respectivos cargos, ambos os cargos, nós temos chamados a sucessão presidencial através da presidência da Câmara de Deputados, do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal. Então, vagando os cargos de presidente e de vice-presidente da República, os sucessores dele, que nós já citamos, eles convocarão eleição, 90 dias após aberta a última vaga. A regra constitucional traz uma eleição de 2 modos. O primeiro modo, se a vacância ocorreu nos últimos 2 anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita em 30 dias depois da última vaga pelo Congresso Nacional, na forma da lei, ou seja, uma eleição indireta. A segunda hipótese é, se for nos 2 primeiros anos a vacância, essa eleição será chamada na forma direta, todo mundo vai às urnas, vai votar novamente. Em qualquer dos cargos, em qualquer das hipóteses, aqueles que foram eleitos vão completar o período dos seus antecessores, Eles só completam o período que está faltando. O artigo 87 da Constituição Federal salienta que os ministros de Estado eles são escolhidos entre brasileiros maiores de 21 anos no exercício dos seus direitos políticos. A Constituição Federal, ela também traz a previsão do Conselho da República, que é um órgão superior de consulta do presidente da República. E as manifestações desse Conselho de República têm caráter vinculatório aos atos que devem ser tomados pelo presidente da República, de acordo com o artigo 89 da Constituição Federal. A composição do Conselho da República que se reúne quando ele é convocado pelo presidente da República, ele vai ser também presidido pelo presidente da República, mas eles têm o vice-presidente da República, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal, os líderes da maioria e da minoria na Câmara de Deputados, os líderes da maioria e da minoria no Senado Federal, o ministro da Justiça e 6 cidadãos brasileiros natos com mais de 35 anos de idade, sendo 2 nomeados pelo presidente da República, 2 eleitos pelo Senado Federal, 2 eleitos pela Câmara dos Deputados. Todas essas pessoas exercerão um mandato de 3 anos, esses eleitos, vedada a recondução deles, Nós temos também outro conselho importante, que é o Conselho da Defesa Nacional. Esse Conselho da Defesa Nacional também é convocado e também é presidido pelo presidente da República. Ele é órgão de consulta nos assuntos relacionados à soberania nacional, à defesa do Estado democrático, e tem a seguinte composição: o seu presidente, que é o próprio presidente da República, e nós temos o vice-presidente da República, o presidente da Câmara de Deputados, o presidente do Senado Federal, o ministro da Justiça, o ministro do Estado e da Defesa, o ministro das Relações Exteriores, o ministro do Planejamento, os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica.
É importante a gente salientar que os detentores de altos cargos públicos poderão praticar, além de crimes comuns, alguns crimes chamados crimes de responsabilidade. Esses crimes de responsabilidade são infrações político-administrativas. Esses crimes, por sua natureza política, eles podem submeter ao processo de impeachment. Tá? Sobre o procedimento do processo de impeachment, esse procedimento é definido pela Constituição Federal para o presidente da República e ele se dá nos termos da Lei 1079 de 50. Esse procedimento é bifásico, ele tem duas fases. Uma fase preambular, denominada juízo de admissibilidade deste processo. Esse juízo de admissibilidade é um tribunal de pronúncia, ele é feito na Câmara dos Deputados. Recebido, né, sendo admitido esse processo, nós temos a fase final. E essa fase final é a fase de julgamento. E ele é feito no Senado Federal. O Senado Federal, que é o Tribunal de Julgamento. A condenação será realizada por resolução do Senado Federal. E ela somente pode ser proferida, né, a condenação, por 2/3 dos votos dos senadores, cujas consequências dessa condenação são: primeiro, perda do cargo; segundo, inabilitação para o exercício de qualquer função pública, seja ela decorrente de concurso, cargo de confiança ou mandato eletivo, durante 8 anos, sem prejuízo de outras sanções judiciais que são cabíveis. Isso tudo de acordo com o artigo 52, parágrafo único da Constituição Federal. O artigo 86, parágrafo 4º da Constituição Federal, determina que o presidente, durante o seu mandato, ele não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Desse modo, as hipóteses de infrações penais praticadas antes do início do mandato ou durante a sua vigência, que não guarde relação com a função presidencial, elas não podem ser objeto da persecução penal, enquanto o presidente exercer o seu mandato. Evidentemente, a suspensão também, não só da persecução penal, mas também da prescrição. A doutrina classifica tal hipótese como irresponsabilidade penal relativa. Importante é que as regras sobre a imunidade formal em relação à prisão e aquelas relacionadas à imunidade penal relativa não se estendem aos governadores de estado, ao governador do Distrito Federal e aos prefeitos no âmbito municipal. Muito obrigado pela atenção de vocês e eu peço para que cada um de vocês acesse no nosso ambiente virtual o material didático aqui colocado com conteúdo escrito. Muito obrigado, que Deus nos abençoe.